Aqui está a energia disponível nesses vários tipos de acendimento. Os termo-ondas já tem um pouco mais de energia. Não fazer voo de onda, subir até a troposfera com planador pressurizado, projeto Elan. Onde você tem... São apenas esses gráficos. Eu queria chamar a atenção que a região, quer dizer, numa colina padrão, bonitinha, nunca é assim, né? Me afastando da colina à medida que eu vou ficando mais alto. Essa experiência muito violenta, você tem uma região aqui que é perigosa, isso é importante não conhecer isso muito bem. E quando tem uma queda abrupta, você tem esse vórtice aqui de cima que também é perigoso, deve ser evitado. E não vou falar nem do vórtice de solta-vento, né? Que esse vocês não decolam com o vento de cauda, porque aqui é que mora o perigo. Mas isso é o que eu tenho para falar de térmica de colina, que certamente é um assunto que vocês dominam muito bem. E a gente voa pouco, é mais assim, em campeonato geralmente a gente está a nossa principal fonte de energia é a térmica. E a térmica não é aquela coisa bonitinha que a gente tem aqui. O pessoal que projeta planador e que examina, eu, por exemplo, quando faço handicap, tudo, existe um estudo de um russo que fez uma estatística das térmicas, das seções da térmica, e o melhor estudo que eu tenho de térmica teórico que tem até hoje é esse aqui, que mostra que as térmicas, divide as térmicas em 4 tipos, fraca, larga, que seria essa aqui, fraca, estreita, forte, larga e forte, estreita. Sendo que numa competição de planador, a gente voa 40% do tempo nas fortes estreitas, 40% geralmente nas fortes largas, 10% nas estreitas, que às vezes você fica abaixo e não tem outro jeito, tem que pegar um miolinho lá estreito, e 10% naquelas banheiras que às vezes se formam no final da tarde e tal. Então, esse é a teoria, né? Mas na prática, como é que é a térmica? A térmica é uma coisa que vocês estão vendo aqui, esse gráfico é muito interessante, que mostra que a térmica não tem nada de bonitinho assim. Para cálculo de desempenho de planador e projeto de planador, isso aqui vale, mais ou menos, é o que a gente usa, né, para handicap, para projeto de planador, essa abstração. Na prática, a térmica ela é alguma coisa bem mais complexa. Ela pode, dependendo do vento também, não ser redonda, ela pode ser comprida, ela pode ter vários ramos, né? Ela é cisalhada pelo vento. Se você tiver um vento no meio um gradiente de vento, ela é cortada, ela começa, tem as tais bolhas, né? Você pega uma bolhinha ali, aqui é um bolho descendente, nesse caso aqui. E essas aqui estão coroadas por cúmulos bonitinhos, chatos, tal, mas às vezes são secas. Mas o mais importante é isso, que você tem que estar constantemente tentando achar o melhor lugar dentro dela. Elas não são coisas padrões, né? Que pelo padrão, que a gente no handicap a gente usa geralmente um raio de curva da ordem de 60 metros para planador, para comparar os planadores. Mas com 60 metros você consegue subir razoavelmente bem. E 40 graus de inclinação, que é o padrão que a gente usa, é o ideal, mas na prática você voa de todo jeito e... né? Uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês das térmicas é o seguinte: as térmicas elas têm 2 tipos básicos. Elas podem ser fixas, quando está ventando, principalmente, né? Elas podem estar fixas. Se existe um gatilho aqui, uma diferença de temperatura, num ponto ali que está provocando onde elas nascem, elas vão ficando inclinadas com o vento, porque elas continuam saindo, a massa vai continuando sempre saindo ali. Mas na superfície mais lisa, elas vão andando com o vento. Então, está ventando, você vê o redemoinho na superfície plana, o que acontece? Aquele redemoinho vai andando, ele não fica parado. Então, existem as térmicas móveis e as térmicas fixas. Se ela estiver ligada ao gatilho, então é muito importante estar olhando para baixo, vendo se existe um gatilho, um ponto mais aquecido, de onde pode estar, não só olhar a forma da nuvem, mas de onde está provindo aquela nuvem. A sombra da nuvem dá umas dicas muito boas, né? Quando quando a sombra está escura, a nuvem está funcionando. Quando ela começa a aparecer as manchinhas claras no meio da sombra, sai de baixo porque a nuvem já está se desmanchando. E assim por diante. Enfim, a gente poderia ficar falando aqui térmica muito tempo, mas não vai dar tempo.
vamos até o fim, para entrar na parte mais de previsão, o que eu tinha de falar. Próximo, por favor. Aqui é uma parte que eu tenho um certo orgulho de falar, porque, de certa maneira, que existem alguns estudos climatológicos no mundo de onde é o melhor lugar voar, mas eu, tentando marcar o Campeonato Brasileiro, eu descobri que existe um parâmetro que governa muito bem os melhores lugares para voar. Dá uma clicadinha para mim aí. Esse parâmetro é a evaporação. Eu publiquei um artigo naquela revista muito boa de aviação, que acabou já faz alguns tempos, quando eu fiz esse estudo, faz uns 15 ou 20 anos atrás, que eu cheguei a essa conclusão, porque eu queria saber, não, é a diferença de temperatura, é a insolação, é menos chuva, mais seca, menos chuva. E eu descobri, meio sem querer, que a evaporação, no fundo, ela reúne isso tudo. Porque o que a convecção faz? Ela tira ar úmido, forma nuvem lá em cima, ou ar mais e volta mais seco. Então, quanto mais... É bom para tomar cerveja, né? E é bom para voar. Quer dizer, quando a evaporação é alta, os lugares onde a evaporação é alta, se vocês observarem, isso aqui é mapa de evaporação. Eu chequei o mapa de evaporação nos Estados Unidos no mês de julho, que é o mês que a evaporação é maior, e exatamente os mundiais, os campeonatos. Eu fui num campeonato mundial no Texas, aqui, em Marfa, e os outros campeonatos mundiais que têm sido feitos nos Estados Unidos são nessa região. Quer dizer, mês de julho, nos Estados Unidos, mapa de evaporação, os picos de ponto de evaporação são os lugares que tem mais... Se bem que choveu, né? Marfa choveu, juntou um monte de planador para fazer, choveu em plena época da seca, quer dizer, os agricultores ficaram muito felizes, mas junta planador, chove. Agora na Hungria foi um tempo horrível, quer dizer, a turma penou lá bastante. Os mapas de evaporação são um excelente indicador de onde e quando fazer. Então, se você, aqui está, por exemplo, esses mapas de evaporação você consegue no Inimet. Vocês entram lá no Inimet, tem aqui o site, né? Vocês entram lá, ele tem mês a mês o mapa de evaporação. Aqui está o mapa de setembro, né? Que é o mês que vem. Vocês veem que nesse artigo eu dizia que o pessoal que fosse fazer campeonato no Nordeste não teria decepção, e realmente depois disso, quando o pessoal de asa e quando foi para Quixadá, realmente ficou demonstrado que realmente lá... Eu fui fazer eu tentei propor um campeonato de planadores no Nordeste, mas naquela época a gente tinha poucos planadores motorizados com motor, e realmente as condições de pouso lá para o planador não são nenhuma maravilha. Eu tinha uma ilusão sobre a Caatinga, quando eu fui lá ver como é que era a coisa, eu falei, não, é muito bom, você não posa, mas se for posar, quebrou. Então, não deu para fazer o campeonato lá, mas olha, realmente, no mês de setembro, outubro, por exemplo, essa região aqui é excelente. Resultado, na minha gestão da presidente da BVV, a gente transferiu os campeonatos para Bebedouro, que é essa pontinha, que uma vez nós fizemos um campeonato no Triângulo Mineiro, só que um pouco antes, tem um outro parâmetro que não aparece aí, que é a visibilidade. Naquela época a gente não tinha GPS, e a fumaça dessa época do ano, a gente voava chegando embaixo, e navegar com bússola e mapa e olhando só para baixo, foi um desespero, quer dizer, não dá. Então,